Graça e paz, queridos, a todos. Convido-vos para ficardes de pé, a fim de procedermos à leitura do texto bíblico esta noite em reflexão. Nosso texto se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 24, versículos 1 ao 10. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: Sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Palavras do Senhor, damos graças a Deus. Sejam bem aceitas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha, Redentor meu. Podeis sentar. Eu gostaria de pedir licença, porque eu não quero falar hoje para aqueles que estão felizes, saudosos, para aqueles que já têm todas as necessidades satisfeitas, para aqueles que estão no controle das circunstâncias da vida. Eu quero falar hoje, sobretudo, para gente que sofre no corpo e na alma. Para alguém que chora a partida de um ente querido e sente profunda saudade. Eu quero falar para aqueles que enfrentam a rejeição de uma ruptura relacional e vive uma pungente crise familiar. Eu falo para o desempregado hoje, para o solitário, para o revoltado, para o incompreendido, para um criticado o tempo todo, para aquele que tem um filho ou uma filha drogada, para os filhos rejeitados pelos pais,
e para os pais rejeitados pelos filhos, para aquele que não entende porque sofre tanto na vida. Eu quero falar para aqueles que perderam a doçura de esperar coisas novas no seu caminhar e não conseguem mais sonhar. Enfim, eu quero falar a esses na certeza que o nosso bom Deus possa confortar esses corações. A Bíblia diz que os sãos não precisam de médicos. Então eu falo para aqueles que estão enfermos na alma, no coração, e que desejam ser mais felizes na vida. Eu vou estruturar a minha mensagem baseado num momento difícil da vida do apóstolo Paulo, narrado no capítulo 24 e 25 de Atos. Uma pequena porção vocês acabaram de ouvir agora. Naquele momento histórico na vida de Paulo, ele estava preso numa cidade portuária chamada Cesareia Marítima, porque existe outra Cesareia no norte, lá em Israel. E ele estava preso ali há 2 anos. Houve uma conspiração de pelo menos 40 judeus que queriam matá-lo. E eles acusavam o apóstolo de 3 coisas. Primeiro, que ele era uma peste. É o que está essa expressão registrada no texto. É uma peste. Segunda, que ele era o principal propagandista, marqueteiro de uma seita que surgiu ali naqueles dias, chamada cristianismo, ou o caminho. Terceira, que ele havia profanado o templo dos judeus, coisa que jamais aconteceu. E a partir desta conspiração, Paulo foi preso, porque corria perigo de vida. Um homem chamado Ulisses, ele interviu quando os judeus o pegaram e levou-o preso, porque ele estava correndo um perigo de vida. E Paulo ficou ali, naquela cadeia, por 2 anos. Ele estava debaixo, inicialmente, de um guarda, de um comandante romano chamado Félix. Só que esse Félix era mau caráter, um soldado sem escrúpulo. Ele queria extorquir algum dinheiro do apóstolo, mas Paulo não tinha dinheiro, estava lá preso. Acontece que esse Félix, ele foi destituído do seu posto, foi substituído por um outro comandante romano, chamado Festo, que também não era flor que se cheirasse. E esse Festo foi conversar com aqueles judeus que haviam feito as acusações acerca de Paulo. E esses judeus ainda nutriam um ódio terrível contra o apóstolo. Então Festo organiza um tribunal para julgar o apóstolo. Os judeus reiteraram as acusações e Festo pergunta a Paulo se ele queria ser julgado em Jerusalém ou em Roma. Aí ele pensou assim: se eu for julgado em Jerusalém, eu certamente morrerei. E ele acabou optando por Roma.
Mas por que Roma? Porque, embora Paulo fosse um judeu, nascido em Tarso, capital da Cilícia, fariseu da tribo de Benjamim, ele era também cidadão romano, porque nasceu sob a jurisdição do Império Romano. Depois que o Império dominou Israel, todos que nasceram lá, depois disso, tinham uma dupla cidadania. Isso permitia que ele poderia optar para ser julgado de um crime qualquer em Roma. E ele sabia que em Jerusalém seria muito difícil. Apelou então para ser julgado por César em Roma. E olha essa história tão complicada na vida de Paulo, para chegar nesse Roma. Olha como sofreu esse homem. Teve um naufrágio perto da ilha de Malta. E ele teve que passar, o navio implodiu perto da ilha. Ele foi nadando com outros prisioneiros que optaram também para ser julgado em Roma. E nessa ilha ele passou um bom tempo, mas não passou lá reclamando, não, como um náufrago. Não, ele foi lá para implantar o reino de Deus. Aconteceram coisas maravilhosas na ilha. Um dia eu conto para vocês o que aconteceu, né? E se você um dia fizer uma turnê pelo Mediterrâneo, um cruzeiro assim, tenha fé que você vai. E você parar na ilha de Malta, você vai ver uma igreja lá, fundador, apóstolo Paulo. Ele, naquele período que ele passou ali, ele fez, olha, um trabalho admirável. Foi mordido por uma cobra. Olha, fala em cobra, eu tenho um medo tão grande de cobra. E Paulo sofreu tanto. E, pois bem, baseado nesse episódio da vida de Paulo, eu pergunto assim: quais as lições, os princípios que nós podemos tirar desse texto para nos ajudar, para ajudar aqueles que atravessam a noite escura da tribulação, para aqueles que estão sofrendo? Olha, seriam muitas lições, mas pela exiguidade do tempo eu vou pinçar apenas uma lição para você guardar no seu coração hoje. Primeira e única lição, então, olha o que eu vou dizer. Quando você estiver atravessando uma grande tribulação, uma grande dor, não queira saber todos os porquês. Não queira saber, sabe por quê? Porque simplesmente você não vai entender o motivo da dor. Nossas dores na vida serão compreendidas só lá na frente. E se forem, só mais tarde você vai entender o quanto aquele momento crítico que você viveu foi de extremo valor para o nosso amadurecimento espiritual. E outras dores você não vai entender nunca. Só no céu, um dia. Por isso que as crises podem se transformar em grandes horas na nossa vida, né? Há em toda crise um aspecto de morte, mas também um aspecto de ressurreição. Quando você sofrer um momento de dor na vida, procure ser mais pragmático. Para que vai servir a dor?
Não por quê, é para quê. Há umas palavras estranhas lá no Salmo 119, o autor diz assim: foi bom eu ter sido passado pela aflição na vida, porque eu pude aprender os teus estatutos, Senhor. Olha, num versículo outro do Salmo 119, o autor escreveu assim: Senhor, os teus juízos são justos e com fidelidade me afligistes. Então, essas palavras não são rimas de um poeta alienado, mas é o soluço de um homem sincero que busca uma aproximação maior com Deus. O apóstolo Paulo não compreendia porque ele sofria tanto na vida, sobretudo na masmorra de uma prisão. Quando ele chega em Roma, lá ele ficou preso até que ser julgado. Ele poderia ter pensado assim naqueles 2 anos que ele passou lá em Cesareia: eu sempre achei que quem estava no controle da minha vida era Deus, mas agora eu percebo que quem está no controle da minha existência é esse cafajeste chamado Félix e Festo, que me fazem invernar nessa cela há 2 anos. E Paulo, se fizesse outras perguntas, jamais entenderia aquela sua lágrima. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele sabia que o próprio Deus estava escrevendo a sua história atrás da história dele. Isso faz diferença. Deus estava por trás de tudo aquilo. É por isso que, se você isolar o seu momento de dor, tentar compreender, você vai achar tudo um absurdo, uma coisa irracional, injusta, sem sentido. Por isso, não queira saber todos os porquês da sua dor, porque você não vai conseguir entender. A circunstância da dor que você vive agora só fará sentido quando essa história terminar, e ela ainda não terminou. O quadro precisa se desenhar mais lá na frente, e isso trará luz para o momento que você vive agora. Agora, uma coisa nós precisamos saber, viu? Se você me perguntasse qual é o grande propósito para as nossas vidas, qual é o objetivo dele quando nos resgatou em Cristo? Qual é? O objetivo de Deus não é só para nos levar para o céu, não é só para nos fazer felizes aqui, não é só para fazer-nos prósperos aqui. O que Deus quer mesmo da gente, sabe o que é? Ele quer nos lapidar, quer nos moldar a um protótipo, a um modelo que Ele tem em mente, que é Jesus Cristo. Ele quer nos fazer parecido com Cristo. Ele quer nos transformar à imagem deste maravilhoso modelo que é Cristo. Esse é o grande propósito de Deus para as nossas vidas, fazer-nos mais parecidos com Cristo. Olha, ouça o que Paulo diz lá em Romanos 8:29. Aqueles que foram escolhidos por Deus, note bem, aqueles que foram escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem
parecidos com o seu filho. Eu digo ao seu coração hoje, a sua dor na vida só fará sentido quando você perceber que essa dor está contribuindo para que você seja melhor nessa vida, mais bonito, mais bonita aos olhos de Deus. Essa dor sua fará sentido se você descobrir, perceber que você está mais parecido com Cristo. Esse é o propósito, porque Deus nos criou em Cristo. Você se sente mais parecido com Jesus do que do ano passado? Está crescendo em graça, em santidade de vida. Olha, queridos, há sofrimentos que chegam na nossa caminhada e que são sofrimentos muito bem-vindos, viu? Sofrimentos que nos purificam, acordam a gente da vida, sofrimentos que trazem lições preciosas para a nossa existência, sofrimentos que nos tornam mais adultos, que nos amadurecem mais. Ninguém passa por uma grande dor na vida sendo a mesma pessoa. É por isso que eu disse que as crises podem se transformar em grandes horas na nossa vida. Eu vou dar um exemplo. Pense um pouco sobre o José do Egito, um pouco na vida dele. Filho de Jacó, ele foi vendido pelos seus irmãos. Como sofreu esse homem? José padeceu o desprezo dos irmãos, sentiu o sabor amargo de condenações, de falsas testemunhas, por ter sido fiel a Deus, e botaram ele numa prisão lá no Egito. Foi preso injustamente. Ele chorou com a separação da família e da terra querida de Canaã. É muito provável que ele também não entendia por que ele estava sofrendo tanto. Mas todas essas provações o prepararam para um grande momento da vitória dele. Parece até que os olhos que foram banhados em lágrimas, esses brilham com uma luz mais pura, mais intensa. Então, quando nós sofremos, nós devemos perguntar se através dos males que nós estamos enfrentando, Deus não estaria dirigindo a nossa vida segundo os seus justos propósitos? Já lhe ocorreu, então, perguntar se através dos seus sofrimentos Deus não estaria dirigindo a sua vida, preparando você para planos que Ele tem reservado para a sua vida, lapidando você, moldando você, para que o seu testemunho seja mais relevante no mundo? Pense sobre isso. É isso que eu quero lhe comunicar hoje. Que as tribulações, as injustiças, os sofrimentos, o sufoco que você passa, não fazem sentido isoladamente. Por isso que não adianta saber o porquê. Eles só começam a fazer sentido quando você percebe que tudo concorre para que você seja mais parecidos com Jesus. Pronto.
Às vezes parece que a gente é um joguete nas mãos dos outros. E a gente diz assim: a minha vida não tem sentido. Então saiba de uma coisa: é Deus no céu que está manipulando a sua vida. Ele quer fazer de você uma pessoa mais bonita nesse mundo, mais parecida com Jesus. Eu posso não gostar da minha dor, mas eu sei que qualquer que seja a tribulação que eu posso passar, me fará mais parecido com Jesus. E é incomparável de glória eterna naqueles que são exercitados na dor. Você sabe como é que eu acho que Deus gostaria que nós lêssemos as nossas tribulações? Sabe como? Como a gente lê hebraico. Como é que a gente lê hebraico? A gente lê hebraico de trás para frente. Olhe as circunstâncias de trás para frente na sua vida. E você verá que Deus esteve sempre controlando a sua existência, a sua dor. Esse é o princípio que eu quero lhe comunicar hoje para ajudar você a enfrentar essa noite escura da vida, né? Agora, eu quero compartilhar uma convicção profunda minha nessa altura da minha existência. Há muito tempo isso foi sendo maturado no meu coração. Baseado nessa história de Paulo, eu tenho essa convicção que eu quero compartilhar com você hoje. Por trás da história dos homens, existe um Deus discreto escrevendo a sua história. Isto é, há uma história divina sendo escrita por trás da nossa história. Os homens vão tomando suas decisões, fazendo suas escolhas, articulando seus planos, desenvolvendo seus projetos, mas por trás disso tudo há um Deus discreto escrevendo a sua história. É essa convicção que me domina hoje, é que me faz eu superar todos os desafios que eu tenho encontrado na vida, todas as minhas dúvidas, todas as minhas dores, toda lágrima que eu não consigo entender. Aprendi que sofrer por causa de Cristo é participar da sua glória nesse mundo. E olha, eu não sou daqueles que acreditam que tudo aquilo que acontece foi Deus que fez acontecer. Não. Mas pela graça de Deus, eu sou daqueles que acreditam que muita coisa que acontece foi Deus que fez acontecer. E bem-aventurado é o homem que consegue ler a sua história e consegue enxergar a mão de Deus na sua história. Eu tenho uma convicção sobre você. Você mesmo pode testemunhar que em muitos fatos da sua vida, a ação de Deus foi determinante. A mão de Deus esteve por trás de você
em muitos momentos da sua vida, escrevendo a história dele em você. Olha, eu gostaria que você aprendesse hoje comigo o que me custou entender. No momento em que Deus está escrevendo a história dele na nossa vida, muitas vezes não fica muito claro para a gente que se é Ele mesmo que está escrevendo. Porque nessas horas entram as nossas fraquezas, nossas dúvidas, ambivalências, ambiguidades. Em muitos momentos da vida a gente pergunta, é Deus mesmo que está escrevendo? É plano de Deus mesmo? Ou é a minha vontade pessoal? Enfim, a gente só vai saber se é Deus mesmo lá na frente. Eu sou pastor de vocês há 41 anos aqui. Eu tinha tudo para não vir para o Nordeste. Minha família toda é do Sul. No mesmo tempo em que eu vim para cá, eu fui eleito pastor da maior igreja de São Paulo. Ninguém entendia por que eu vinha para o Nordeste há 41 anos. Mas foi fruto de muita oração. Ficou tão claro para mim, para minha esposa, que aqui era o nosso lugar. Ele estava escrevendo a minha história. Hoje eu compreendo isso mais do que quando eu cheguei. O fato é que a gente pergunta, foi Deus mesmo que escreveu? Raramente isso fica claro para a gente. É lá na frente que a gente vai saber. Agora, sabe o que é mais lindo de tudo? É que esse nosso Deus é discreto. E a palavra dele diz assim, o segredo do Senhor são para aqueles que o temem. Olha aí. E de vez em quando, ao longo da nossa história, a gente senta, chora de gratidão e diz assim, Senhor, muito obrigado, porque o teu segredo foi sussurrado no meu coração. E eu sei que foi a tua mão que me conduziu. Eu pensava que se tratava de pensamentos meus, de escolhas minhas. Lá atrás, eu fiquei ressentido, magoado do mal que me fizeram contra mim, das coisas que falaram contra mim. Mas hoje, eu te dou graças, Senhor, porque eu consigo olhar para trás e ver a tua mão na minha vida. Muitos de vocês repetiriam isso. Mas quando a gente olha para a história, a gente diz assim o que está posto lá no Salmo. Se não fosse o Senhor, há muito teria sucumbido. A gente vai olhando para a história e percebendo a mão de Deus na vida da gente. Quantas decisões você tomou na vida e que você pensava que foi você que tomou, mas foi Deus que o induziu a tomar? Quantas escolhas você fez, mas foi Deus que fez você escolher? Em compensação, quantos projetos seus não deram certo e hoje você diz assim, louvado a Deus porque não deram certo? Quanto mal fizeram contra você que você pensava que Deus estava omisso, mas Deus estava ali escrevendo a sua história. E hoje você olha para trás e diz assim, o mal que intentaram contra mim, Deus
o transformou numa bênção. Porque atrás da nossa história existe um Deus discreto, escrevendo Ele próprio o nosso caminhar. Peça a Deus hoje aqui nessa catedral que você veja também a mão de Deus na sua vida, na sua história. Isso trará cura no seu coração, trará esperança. Olha, não se iluda. A vida nossa não é uma sequência de plumas e de flores e céu de brigadeiro. Não. A nossa vida, mesmo nas mãos de Deus, não é uma história de Poliana. Há muita dor na nossa caminhada. O andar com Cristo é assim mesmo. É marcado por júbilo, por lágrimas, decepções. É marcado por honra. Há lugares que você vai, você é honrado, honrado, honrado. Outros você é rejeitado, rejeitado, rejeitado. O andar com Cristo é marcado por provações, por lutas, por incompreensões. Nunca faltam as ingratidões. Jesus diz no Sermão da Montanha aquelas palavras que nos confortam. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Eu e você, nós devemos orar assim: Senhor, encha nosso coração dessa profunda convicção que não tem ninguém escrevendo a nossa história, a sua revelia, que é a tua mão que está escrevendo a nossa história. Sabemos que isso vai nos trazer cura no nosso coração, em relação ao passado nosso, esperança em relação ao futuro. Eu sempre digo aqui, quando alguém está muito inquieto, eu digo: fique tranquilo. No fim, vai dar tudo certo. E se não deu certo ainda, é porque não chegou no fim. Hoje nós sabemos que as coisas dão certo. Sabe quando dão certo? As coisas dão certo na nossa vida, não porque nós temos uma conta bancária exuberante, prestígio, fama, status, diplomas, não. As coisas dão certo na vida da gente quando Cristo é honrado dentro do nosso coração. Quando Ele é glorificado, quando a dignidade do corpo de Cristo se manifesta. Paulo, escrevendo aos Filipenses, lá, quando ele chega em Roma para ser julgado e foi absolvido, ele diz, entre outras palavras, isso: eu estou preso,
mas está tudo dando certo. Aí, mas como, Paulo? Como é que alguém que está preso pode dizer que está dando tudo certo? E ele explicou: é porque o Evangelho está sendo pregado depois que eu cheguei em Roma, em todas as províncias, por conta das minhas cadeias. Olha, e eu imagino que aquele dia que mataram Jesus naquela cruz, alguém vendo Cristo ensanguentado numa cruz, poderia ter dito assim: deu tudo errado na vida dele. Olha o rei deles. Que fim horroroso. Mas no coração do Pai e no coração do Filho, aquela tarde, naquela cruz do Calvário, foi contada a história mais linda, a história mais certa em toda a história da humanidade. Olha, queridos, aqui na Terra, a nossa vida poderá ser comparada a uma tapeçaria, onde nós só percebemos o lado do avesso da tapeçaria. As cores e os desenhos se confundem, os nós e os arremates enfeiam aquele conjunto, olhando do lado avesso. Mas um dia, lá na eternidade, nós contemplaremos essa tapeçaria do lado direito. Nós entenderemos tudo que nos pareceu incompreensível nesse mundo e nos exultaremos de júbilo. O apóstolo Paulo, na sua carta, 1 Coríntios 13, 12, olha o que ele diz. Ele diz a mesma coisa, usando uma linguagem assim, diferente. Ele escreveu assim: o que agora vemos é como uma imagem imperfeita, num espelho embaçado. Mas um dia nós veremos face a face. E o apóstolo continua: agora o nosso conhecimento é imperfeito, mas depois conheceremos perfeitamente, assim como somos conhecidos por Deus. Como foi importante para mim ter compreendido nessa altura da minha vida que a fé cristã é assim. Primeiro, a gente coloca o pé. Depois, Jesus coloca o chão. É assim. Que Deus abençoe você hoje.